Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse período pré-ENEM de 2021, porque percebam, o tempo está se esgotando, né? E agora, nessa reta final, o que eu tenho que ver? Alô, gente! Sejam bem-vindos a mais uma Mentoria 920 mais. Uau! Que jornada tem sido, né, gente? Eu sei que falo isso toda semana, mas é um privilégio estar aqui com vocês mesmo. Eu gosto, eu fico esperando a semana inteira. E como passa rápido, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse período pré-ENEM de 2021, porque percebam, o tempo está se esgotando, né? Tá chegando a hora. Estão me perguntando, assim, Balti, e agora, nessa reta final, o que eu tenho que ver? Existem muitos processos seletivos acontecendo agora no final, né? Por exemplo, tem a galera do ITA, tem a galera do IME, tem a galera do ENEM, tem a galera do Unicamp, da FUVEST, enfim. Então é muito importante a gente entender que primeiro é preciso colocar um foco aí. Então essa aula, eu fiz ela focada para o ENEM. Isso não quer dizer que vocês que querem outro vestibular vão sair perdendo, muito pelo contrário. A parte de redação é muito parecida, né? Então essa aí já é uma das questões, porque hoje nós não vamos falar só de redação, também vou falar de linguagens, afinal de contas, também sou professor de português, não é mesmo, gente? O que vocês precisam priorizar nesses últimos meses aí, para que vocês tenham um resultado impulsionado. Eu sei bem que muita gente foca em outras disciplinas, eu sei que bem que muita gente às vezes acaba que negligenciou ali a redação, então precisa desse up. E ainda há tempo de tirar 920 mais se a gente conseguir focar em algumas coisas. Então a promessa que eu trago hoje aqui para vocês é essa: conseguir impulsionar a sua nota em linguagens e em redação, claro, com o estudo de vocês, priorizando aí os conteúdos majoritariamente importantes aí nessas duas disciplinas, linguagens e redação. Bora lá, gente! O que estudar há 3 meses do ENEM? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É muito difícil a gente pensar em como a gente vai sintetizar um conteúdo tão extenso, que quando a gente pensa em pré-vestibular, aliás, quando a gente pensa em processo seletivo, né, principalmente levando em conta, né, uma prova tão grande como o ENEM, 3 meses é um tempo muito curto. Então a gente precisa fazer alguns cortes muito bruscos quando se pensa nesse conteúdo todo. Então, assim, para preparar essa aula, eu tive que pensar muito no que cai mais, em grau de dificuldade, o que gasta menos tempo, para a gente organizar também uma ordem, né, de tudo isso. Então, a primeira coisa, gente, é entender aquilo que mais cai e depois aquilo que penaliza mais, sei lá, sabe, uma coisa nesse sentido. Ou seja, primeiro avaliar o que mais cai, estudar isso, depois focar nisso que mais cai, aquilo que você tem mais dificuldade. Então fica essa dica, tá? Como eu vou fazer uma aula genérica aqui, entendam que desses conceitos vocês têm facilidades e dificuldades disso tudo que eu vou falar. Então, assim, vocês peguem esse conteúdo, mas dentro desse conteúdo vocês hierarquizem aí aquilo que vocês têm mais facilidade e mais dificuldade. Então, assim, mais do que pular, por exemplo, viu? Cadê? Quem falou? A Isadora falou que pulou para o módulo 4. Mais do que pular para o módulo 4 é entender o que nós temos que fazer, né? O que dentro do módulo 1, módulo 2 e módulo 3 é importante que vai cair, tá? Se você estiver falando de redação, por exemplo, tipo e gênero é uma coisa que cai muito nas linguagens, então não poderia nunca pular, entende? Então, antes de pular, vamos entender primeiro, dentro dos módulos aí, o que é importante para o ENEM, tá bom? Então, bora lá, gente. Primeiro, vamos falar de linguagens. Por que falar de linguagens? Porque são 45 questões de linguagens e nesse dia nós também temos as questões de humanas. São 40 questões de humanas e depois a redação ainda. Então, a gente precisa falar de linguagens, que também é uma prova muito importante, também é uma prova que vale muitos pontos. E o conhecimento em linguagens e o conhecimento de redação, eles são muito parecidos, né? A gente já tratou sobre isso aqui algumas vezes, enunciado, da interpretação da proposta, dos textos motivadores, para a gente identificar ali quais são os recortes temáticos, qual é o recorte temático, quais são os argumentos. Tudo isso
é da linguagem também. Esse sentido de decodificar uma mensagem e entender de fato aquilo que está sendo pedido. Então, assim, a linguagem e a redação, elas são unidas, né? Ela tem uma parte aí de similaridade entre as duas muito fortes. E também a linguagem, assim como a redação, vale muito ponto. A redação vale mais que linguagens. A gente consegue tirar 1000 em redação, 980 em redação, 960 em redação, 940 em redação, mas em linguagens é um pouco mais complicado. Se a gente passar ali do 800, já tá bom demais da conta, né, Su? Então, assim, a gente precisa saber disso, mais que os pontos das linguagens são importantíssimos para quem quer passar aí em medicina, assim como com qualquer outro conteúdo. Então, a gente vai começar aí a fazer isso. Interpretação de texto é o conteúdo mais importante de linguagem, né? Esse conteúdo que eu falo, inclusive, que é muito similar aí com a questão da redação. Por quê? É o conteúdo que mais cai, gente. É mais ou menos aí, né? Claro que isso aqui é uma estimativa, né? Mais ou menos 70% da prova a gente está falando aí de interpretação de texto. Tem professor que fala que 75% a 80%. Gente, primeira coisa, tá? É treino. Por quê? Porque o Enem, ele é judiado, como a gente diz aqui em Minas Gerais, né? Temos aí 45 questões, cada uma com um texto, então a gente precisa ter aí uma leitura otimizada. O que isso quer dizer? Essa leitura otimizada vai permitir que a gente leia mais facilmente aquele enunciado e entenda aquilo que o texto está pedindo. Então, uma dica, viu? Leia o enunciado primeiro, depois as alternativas e depois o texto. Assim você vai ler o texto só uma vez, tá? Que aí você vai ler o enunciado, ler as alternativas ali, depois você lê aquele texto para você identificar ali algumas coisas que são importantes no texto, tá? E o Enem, ele tem uma matriz de referência, uma forma de acontecer, né? As competências, habilidades aí das questões. Então, nós teremos questões que são muito parecidas com as questões do último ano. Então, uma dica para vocês aí, leia as matrizes de referência de linguagens. Tem isso no site do INEP. Então, vocês precisam saber como é o formato desse enunciado. A gente saber, por exemplo, que não existe expressões, por exemplo, exceto, não existe no Enem. Marque, e isso acontece, exceto. Isso não existe no Enem. Então, vocês precisam entender o formato da prova, como que é esse comando, para que vocês entendam como organizar melhor essas informações. E fazendo essa leitura mais otimizada, vocês vão conseguir aí ter uma leitura mais rápida, tá? Então, o conteúdo de linguagens mais importante é a interpretação de texto. Leia o enunciado, as alternativas e depois o texto. E também, gente, leia, viu, a matriz de referência para entender como a prova é feita, porque senão a gente não vai ter esse entendimento. Depois de interpretação de texto, um assunto assim mais conteudista, né? A questão do tipo e gênero textual. Por quê? Porque é um assunto que cai muito, é um assunto que cai demais, gente. É um assunto que a gente sempre vê aí da forma mais clara, né? Então a gente entender aqui que o gênero está ligado à função social daquele texto e o tipo está ligado à estrutura daquele texto, né, à matéria daquele texto, é importante. Então, saber que o gênero é infinito, que ele vai surgindo a cada dia, surgem novos gêneros, eles vão deixando de existir também. Então, carta argumentativa, e-mail, fanfic, quadrinhos, charges, são os gêneros textuais. E tipos, a gente já tem, né, coisas mais estáticas, como, por exemplo, o tipo injuntivo, o tipo expositivo, o tipo argumentativo, o tipo narrativo e o tipo descritivo. E aí a gente sabe, né, que temos ali também um novo tipo, né, que se tem aí essa junção entre o expositivo e o argumentativo, que é o dissertativo argumentativo, é a junção, né, desses dois tipos. E saber a diferença entre eles é muito importante, porque cai muito nas redações. Por exemplo, qual o objetivo de uma propaganda? É o quê? Persuadir a pessoa que está lendo. Então, a gente precisa entender essas coisas para fazer. Então, estudem esse conteúdo, e esse é o tipo de conteúdo que vai valer tanto para a redação quanto para linguagens, beleza? Então, estudem aí bastante tipo e gênero
textual. Outro assunto mais conteudista e que está ligado aí, de certa forma, com redação também, são as funções da linguagem. Perfeito? Também cai muito qual é a função desse texto, né? No Enem, depois de tipos de tipo e gênero, é um dos assuntos que mais cai aí. A questão da função da linguagem, ela vem daquela relação, né? Que a gente falou muito sobre o Jacobson, lembra daquela situação comunicacional? Uma pessoa produz o texto, outra pessoa escuta ou lê ou assiste aquele texto e toma essas proporções. Então, entender aí que função da linguagem, que cada texto ali possui uma função focada numa pessoa, num item, numa essência dessa situação da comunicação, é muito importante. A função poética, a função fática, a função conativa, enfim, tem vários tipos de função aí, né? Que é importante que vocês estudem. A função emotiva, a função referencial, enfim. Tem várias funções aí que são importantes e que caem muito no Enem. Então, estudem aí função da linguagem. Modernismo, aí já entra mais a parte de literatura. 90% aí da parte de literatura cai sobre modernismo. A terceira e a segunda fase caem muito, mas também cai a primeira também, né? Então, assim, é muito importante dar aquela estudada na literatura para saber um pouquinho sobre o modernismo. Mas mais do que isso, fazer exercícios, tá? É bem diferente estudar a teoria sobre o modernismo e fazer as questões do Enem. Então, colhem lá na Laís, está tendo aula da Laís? A Laís é professora de literatura. Colhem lá na aula dela, que tem umas aulas bem completas dela aí sobre o modernismo, e é um conteúdo que sempre cai muito, mas muito no Enem mesmo, tá bom? Figuras de linguagem, né? As questões de metáforas, metonímias, deturpações da linguagem denotativa, é disso que a gente fala, né? Sobre figuras de linguagem, a gente fala sobre uma extensão, uma extrapolação, um ato de extrapolar a linguagem denotativa. Então, quando a gente fala de figura de linguagem, a gente está se aproximando aí do sentido figurativo mesmo da linguagem, das grandes movimentações que a linguagem tem no sentido figurado, ou seja, aquele fora do sentido estrito do dicionário, do sentido denotativo. Então, a gente está no sentido conotativo, no sentido figurativo. Então, a gente trata aqui de metáfora, metonímia, que mais? Hipérbole, catacrese, o que mais que tem? Ih, tem coisa demais, tem umas 40, na verdade, se brincar tem até mais. Tem uma grande professora de literatura chamada Duda Salebert, que inclusive é vereadora aqui de Belo Horizonte. Ela fala que existe só 2 tipos de figura de linguagem, a metáfora e a metonímia. O resto é tudo uma forma dessas duas, né? É uma subcategoria dessas duas questões. Cai pouquíssimo aqui figuras de linguagem. Então, desses assuntos aqui, é o que menos devem priorizar, beleza? E gramática a gente prioriza só para redação, porque cai nada, cai 0 aqui na linguagem. Lembrando que eu coloquei aqui em ordem de quanto cai, tá? Então, assim, modernismo acaba que, né, esses 2 aqui e aqui é mais ou menos a mesma porcentagem, mas esses aqui é muito importante. Agora, eu pergunto para vocês, para que estudar? Estudar é ótimo. Estrutura de palavras, desinência, verbo nominal, radical, raiz, vogal temática, essas coisas, sufixos, prefixos. Para que estudar isso para Enem? Percebam que é perda de tempo, principalmente nesse final. Então, assim, a parte de gramática a gente foca mais em redação. Essas outras questões a gente deixa para o ensino médio, porque não cai. A acentuação não cai em linguagens também, Maria Júlia. Só cai em redação. Você tem que acertar as acentuações lá, mas não vai cobrar qual palavra, essa palavra é uma pró-paroxítono, então ela tem que ser acentuada, paroxítono terminado em i e tal, não sei o quê. Não. Então essas coisas não vão cair, só lá em redação mesmo. Beleza? Opa, tudo bem? Aqui é o Balt, você está assistindo o resumo de uma mentoria maravilhosa que acontece aqui no quadro. Essa mentoria tem o interesse, né, de melhorar o processo de aprendizagem de uma disciplina muito importante, como a redação. Então, o que eu aconselho para você? Aconselho que você fique atento ou fique atenta nos horários que essa mentoria acontece ao vivo, para você poder conversar comigo e poder, é claro, tirar suas dúvidas. Bom vídeo! Bora lá adiante! Agora nós vamos estudar, finalmente, né, o conteúdo da mentoria 920+, que a gente vai focar mais em redação. Gente, é claro que eu espero que todos vocês, desde fevereiro, talvez antes, já estejam fazendo redação, mandando texto, estudando os conteúdos lá do texto dissertativo e argumentativo,
Mas tem muita gente que às vezes não fez isso. Então, assim, se não começou, gente, tem que começar e é já, é hoje mesmo, fazendo texto, 2 textos por semana. Se você não fez nenhum texto até agora, tem que fazer 2 a 3 textos por semana, porque a redação vale 1.000 pontos. Isso aqui é mais ou menos, né, 20% da nota total, se a gente não juntar, né, com os conhecimentos aí das linguagens, que, como eu disse, mas também a interpretação de enunciado das outras disciplinas, como português, matemática, geografia, biologia, física. Tudo isso a gente precisa de decodificar ali aquela mensagem. E esses conhecimentos de redação ajudam demais. Então, é esse o momento, beleza? Mas o que a gente vai focar dentro da disciplina mesmo, né? O que a gente vai estudar de conteúdo mesmo em redação? Características do tipo dissertativo e argumentativo. E sabendo, né, se vocês já estudarem lá tipo X gênero lá em linguagens, que muitos pré-vestibulares, como o quadro, por exemplo, a gente trata tipo X gênero em redação, sou eu quem dou essa aula lá, a gente vai entender que a gente já vai conseguir saber um pouquinho sobre essa estrutura, né? Ou seja, quais são essas características do tipo dissertativo argumentativo. Por exemplo, a impessoalidade, a gente não pode ter lá, né, o uso da primeira pessoa, a gente não pode se colocar no texto. Ao mesmo tempo, nós precisamos nos posicionar, e aí fica a dúvida, né? Como nós vamos nos posicionar se nós temos que ser impessoais? Alguém tem essa resposta aí? Nós precisamos persuadir a pessoa que está lendo, e para isso a gente vai precisar de uma argumentação pontual. Então nós temos toda uma forma, né, disso aqui acontecer no nosso texto. Então tenham muito cuidado com todos esses conhecimentos sobre a característica do tipo dissertativo argumentativo, mas também análise, tá? De redação nota 1.000. É muito importante para que vocês tenham essas figuras aí, né, para se embasar nessa última etapa. A gente utilizar as redações nota 1.000 para que a gente consiga ali, de fato, ter uma inspiração sobre o que fazer, sobre como se comportar. Se você está mandando muito mal, às vezes ter essas referências é importante, não plagiar, né? Não é isso que eu estou dizendo, porque plágio é crime e dá 0. Tá? Dizem aí que, inclusive, vai ter uma comissão aí de plágio. Por favor, pelo amor de Deus, não vamos plagiar aí no dia da prova. Ninguém respondeu como posicionar, mesmo sendo impessoal. Para a gente conseguir se posicionar nessa impessoalidade, a gente precisa de uma coisinha que chama modalizadores discursivos. O que são esses modalizadores discursivos? São palavras que mostram o ponto de vista daquela pessoa que está escrevendo sem marcar a pessoalidade. Então a gente usa, por exemplo, de advérbios, adjetivos, substantivos, que possuem aí um valor semântico negativo para marcar essa problematização. Por exemplo, tal situação acontece no Brasil. Tal situação acontece no Brasil, a gente não tem posicionamento, a gente não tem uma ideia, né? Essa situação fica um pouco neutra. Então fica um texto muito expositivo, beleza? Então o que a gente tem que fazer? A gente coloca essa situação, tal situação é grave e acontece no Brasil, tal situação é muito problemática, enfim, a gente usa algumas palavrinhas aí, sem sermos pessoais, para marcar esse ponto de vista, beleza? Então, isso é importante, isso é óbvio, está dentro da característica do tipo dissertativo argumentativo. Quem teve aí vários textos escritos, com certeza já teve uma marcação ou outra falando, esse parágrafo aí é um parágrafo muito expositivo, ou seja, está ferindo um tipo textual dissertativo argumentativo. Então, assim, lembrem-se disso e marquem esse posicionamento. Outra coisa que a gente precisa estudar bastante nesse momento é o entendimento do comportamento da tese. Ou seja, saber que existem aí categorias de tese, problematização. Isso meus alunos já estão cansados de saber, espero, né? Causa, consequência e contraste. E saber que essas categorias de tese, elas se comportam, né, de formas semelhantes dentro do texto. Por quê? Porque na introdução nós precisamos colocar ali o argumento 1, mais o argumento 2, né? Claro, juntamente com o tema e o posicionamento da tese. No desenvolvimento, a gente traz aqui no D1 esse A1, né? No D2, esse A2. E na conclusão, a gente apenas reitera, tá?
o tema e a tese, esses argumentos, claro, e finaliza as ideias. A gente não traz ali novos argumentos ou novos repertórios, além, é claro, da proposta de intervenção, né? Então, isso é importante a gente entender como a tese se comporta, porque isso aqui é a espinha dorsal. Ai, 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 falei bonito, papai. Espinha dorsal do texto dissertativo argumentativo é a tese e como ela acontece no texto. Tudo vem daqui, beleza? E isso, é claro, faz parte da estrutura, né? Saber, por exemplo, a diferença de argumento e repertório é muito importante. Por quê? Porque o repertório comprova, ilustra, exemplifica, enfim, compara o que está sendo dito ali naquele argumento. Então, o argumento é a ideia central que a gente usa para persuadir alguém. Então, a gente coloca esse argumento nos lugares que a gente já falou um pouquinho sobre como a tese trabalha, né? Então, entender o comportamento da tese também diz respeito à estrutura. Há uma palavra muito importante que é avaliada lá na competência 3, que é o projeto do texto. Saber o que vai aonde, dar progressão às ideias, sem ferir aí a estrutura do tipo textual, beleza? Estudar bastante também repertórios coringa. Por que estudar repertórios coringa? Porque eles vão servir aí para a gente mesclar textos. Obviamente, vocês já sabem, eu não indico ser apenas o único repertório do seu texto, serem repertórios coringa. Mas ter aí na manga uma Constituição Federal, uma colonização brasileira, um 1984, alguma coisa, Bauman, né, que são mais mescláveis, maleáveis, aí, é muito importante para se ter na manga, caso a gente há algum repertório ali mais original. Mas, como eu disse, eu não indico que seria apenas o único repertório do texto de vocês, tenham mais, beleza? Mas se utilizar um repertório coringa, ele vai passar, ele vai valer como qualquer outro, mas tenham isso na cabeça de utilizarem mais de um repertório e pelo menos um repertório assim mais confortável para vocês, além de um repertório coringa, caso seja preciso. Uso de vírgulas, gente, isso aqui, mais ou menos, né, de 40 a 80 pontos são perdidos aí por conta de uso de vírgula. Para um assunto que é complexo, né? Claro que é complexo, mas a gente tem a mentoria aqui, ó, tem aí, ó, 2 aulas aqui de resumo de uso de vírgulas para redação, que dá 1 hora as 2 juntas, que eles cortaram aí a aula só para aquilo que interessa mesmo. Vejam aí no canal do YouTube do Quadro, para vocês se prepararem bacana para isso, porque é sempre um ponto que muita gente perde. Se você perder em outras competências, você perdeu 80 pontos por causa de algo, né, que beira aí o uso de vírgulas e mais outros problemas, isso vai ser uma penalização excessiva aí para vocês. Então estudam pelo menos para errar, sei lá, 2 a 3 vírgulas, que não vai ser um problema muito grave no seu texto. Já vai perder, né? 40 pontos. Mas, né, para não perder mais do que isso deveria acontecer. Então, evitem aí, estudem bastante o uso de vírgulas, não fujam disso. Claro, além disso, estudar a proposta de intervenção, porque ela vale 200 pontos totais. E são 200 pontos que a gente não pode perder de jeito nenhum. É muito mais fácil tirar 200 pontos na proposta de intervenção do que tirar 200 pontos na competência 1. Então, foquem nisso aqui, que talvez seja o conteúdo mais fácil de tirar total. Tem mentoria aí também de proposta de intervenção, então estudem aí, porque é um ponto simples da gente obter. Não pode perder ponto na competência 5, pelo amor de Deus. Depois da proposta de intervenção, concordância, gente, também para a gente evitar penalização excessiva, tá? Concordância verbal e nominal. Voltado para a redação, porque aí a gente consegue filtrar mais os verbos e os nomes que mais caem, que os alunos têm mais dificuldade. Inclusive, teremos essa mentoria adiante, tá? E é isso, tá, gente, que eu aconselharia para vocês estudarem tanto em linguagens quanto em redação. Vocês gostaram dessa aula, gente? Curtam esse vídeo, compartilhem aí com seus amiguinhos. E, ó, para quem quer preparar nesses 3 meses com um cara muito bacana, sou eu, tá aqui, ó, curso 920 mais, para quem quer preparar nesses 3 meses finais com correções ilimitadas, correções em menos de 24 horas, aulas gravadas, aulas ao vivo, simulados, debate com o corretor, temos tudo isso aí para vocês, é de fato o melhor curso de redação aí do mercado, mais completo e detalhado, beleza? E gente, eu decidi que vou voltar para o Balt Educa daqui 2 semanas, então dia 15, é isso. Beleza? Beijos!